Maldita Reencarnação, capítulo 18, O Cofre do Tesouro, 2. A espada sagrada ainda estava tão extraordinariamente bela como quando a viu pela primeira vez, 300 anos atrás. Era uma arma que era impossível considerar apenas como uma espada usada para cortar coisas. Não se sabia de que tipo de metal a espada era feita. De acordo com as lendas do Sacro Império, o lar da espada sagrada era uma espada que havia sido concedida por Deus. É surpreendente que o Sacro Império não tenha tentado recuperar a espada sagrada. Eugênio circulou ao redor da espada sagrada, estudando-a de todos os ângulos. Tinha uma bela bainha e um cabo comprido que era mais adequado para ser empunhado com as duas mãos. A lâmina em si não era visível, mas Eugênio se lembrava claramente de quão linda e deslumbrantemente a espada sagrada brilhava quando puxada para fora de sua bainha. Ele tinha que admitir que ele queria. Tal desejo não tinha como ser evitado. Afinal, esta era uma espada concedida pessoalmente por um deus. A espada sagrada foi selada no templo central do Sacro Império por um longo período de tempo e os acompanhou em sua jornada pelo reino demoníaco de Elmut depois de reconhecer Vermouth como seu único proprietário. Embora o próprio Vermouth não acabasse usando a espada sagrada com tanta frequência, isso não diminuiu a importância e o valor da espada sagrada. Esta bela espada havia cortado incontáveis demônios e até mesmo perfurou o coração do primeiro a ser morto dos 5 reis demônios de Elmut. Embora depois disso, foi quase exclusivamente usada como uma tocha quando derrotaram o primeiro rei demônio, todos ainda eram imaturos. Enquanto se lembrava daquele tempo, Eugênio estendeu a mão para pegar a espada sagrada. Não era como se ele tivesse decidido que iria embora com a espada sagrada, mas por enquanto, ele só queria segurá-la. Eugênio agarrou o punho da espada sagrada com a mão direita. A sensação de envolver os dedos ao redor do punho era incrível. Embora externamente parecesse uma espada cerimonial que não tinha absolutamente nenhum uso em combate real, além desse fato, na verdade havia sido habilmente trabalhada. HM. A bainha da espada sagrada havia sido enterrada profundamente no chão do cofre do tesouro. Eugênio tentou puxar a espada com força, mas a bainha não soltou a lâmina. Eugênio agarrou a espada com as duas mãos e tentou puxá-la mais uma vez usando toda a sua força. Não está funcionando. Ele finalmente admitiu. A espada sagrada estava imóvel. Por mais que tentasse, não conseguia retirá-la. Por via das dúvidas, Eugênio mordeu a ponta dos dedos para tirar sangue, depois roçou as pontas dos dedos manchadas de sangue no punho e na bainha da espada sagrada. O sangue que estava manchado na espada imediatamente desapareceu no ar. Ele tentou desembainhar a espada mais uma vez, mas ela ainda se recusava a ser desembainhada. Assim como Gilead disse, você saberá assim que tentar por conta própria. Gilead quis dizer que era impossível desembainhar a espada. Eugênio não desperdiçou mais de sua força nisso e jogou fora qualquer arrependimento. Mesmo se ele tivesse conseguido desembainhar a espada, não era como se ele tivesse permissão para mantê-la. Ele deu outra olhada ao redor. Com certeza, o cofre continha muitos tipos diferentes de tesouros. Além das armas, havia também muitas joias e acessórios. Com olhos brilhantes, Eugênio começou sua exploração. Isso é Aspel, certo? Várias armas chamaram sua atenção. Uma era uma espada incomum pendurada na parede. A ponta de sua lâmina tinha saliências irregulares que pareciam as presas de uma fera. Esta era Aspel, a espada da gula. Podia devorar qualquer coisa que cortasse para aumentar sua própria força. À primeira vista, seu poder real parecia difícil de julgar, mas Eugênio estava bem ciente de quão quebrada essa espada poderia ser. Era uma espada que podia cortar magia, uma espada devoradora de mana. Não importa o quão poderoso o feitiço fosse, na frente de Aspel, seria inútil. Embora apenas alguém como o Vermouth pudesse usá-la ao máximo.
Foi apenas graças ao fato de que Vermouth era um excelente mago em primeiro lugar que ele foi capaz de atingir o ponto fraco de um feitiço e esmagá-lo em um único golpe. Então, apesar de se sentir mais atraído por ela do que pela espada sagrada, Eugene decidiu deixá-la de lado por enquanto. Além dessa espada, várias outras armas familiares chamaram sua atenção. Aquela é a lança dracônica Cardos. Embora seu tempo de recarga fosse um pouco longo, desde que você pudesse compensar isso, era uma lança capaz de desencadear um ataque tão poderoso quanto o sopro de um dragão com um único impulso. Vinith, a lâmina da tempestade. Uma espada imbuída da proteção do rei espírito do vento. O arco do trovão retumbante Pernoa. Um arco que disparava relâmpagos, que podiam cruzar qualquer distância para atingir seu alvo. Espada do voo ilusório, Jabel. Uma espada que poderia criar inúmeras cópias voadoras de si mesma quando a mana era inserida. E ainda tem o escudo de Gebon. Um escudo enganoso que poderia desviar qualquer ataque que entrasse em contato com ele em uma direção diferente. Todas essas eram armas que poderiam virar o mundo de cabeça para baixo se saíssem dali. Eugene balançou a cabeça enquanto estalava a língua com espanto. Portanto, não eram apenas descendentes de Vermouth. Mantendo a propriedade de tantos tesouros, o clã Yonhart poderia sempre resguardar seus status como uma grande família. Até mesmo um dragão perderia a cabeça de inveja quando visse quantos tesouros haviam sido coletados neste cofre. Mas isso é realmente tudo? Apesar de tudo que estava aqui, Eugene ainda tinha suas dúvidas. Afinal, essa não era toda a gama de armas que ele sabia que Vermouth possuía. Ele não conseguia ver a espada da luz da lua ou a lança demoníaca que ele realmente cobiçava. As armas aqui são apenas metade do quão boas são essas duas. Isso não era nada estranho. Afinal, 300 anos se passaram. Durante este tempo, algumas armas podem ter deixado o cofre do tesouro, para nunca mais voltar. Desgraçados. Eles devem ter percebido uma coisa boa quando vieram e pegaram todas as armas realmente roubadas. Eugene continuou estalando a língua enquanto balançava a cabeça. Embora as armas que foram deixadas no cofre do tesouro fossem todas incríveis, ele ainda sentia arrependimento pelas armas que não estavam lá. Como resultado de sua perda, ele teve que se preparar para fazer uma escolha difícil. Nenhuma delas seria ruim para mim, mas não havia nada que realmente agarrasse seu desejo. Como ele ainda era jovem, ele não precisava se preocupar com a falta de familiaridade com isso. Não importa qual arma ele escolhesse, se a mantivesse por alguns anos, ele poderia se adaptar lentamente até que pudesse usá-la para sua satisfação. A mais fácil de lidar é a Vinith. Era uma espada que havia sido pessoalmente abençoada pelo Rei Espírito do Vento. Apenas segurá-lo em suas mãos permitiria que você comandasse os espíritos do vento e, é claro, permitia que você usasse magia espiritual. Embora fosse impossível por um tempo, contanto que ele continuasse acumulando mana suficiente, ele poderia até mesmo um dia convocar o próprio Rei do Espírito do Vento. Uma vantagem desta espada era que, ao contrário da magia comum, a magia espiritual não consumia muito da mana do usuário. Uma vez que o espírito foi convocado, quaisquer custos adicionais de mana foram pagos pelo próprio espírito. E com isso, não há uma grande demanda por talento inato. A magia espiritual geralmente era difícil de conseguir. Se eles não nascessem com a característica que torna uma pessoa atraente para os espíritos, mesmo um excelente mago não seria capaz de invocar um espírito de classe baixa. No entanto, se alguém segurasse Vinith, não havia necessidade de se preocupar com isso, pois ignorava todos os requisitos para magia espiritual. Jabel era difícil de manejar. Aspel pode ser uma boa opção depois que eu aprender um pouco de magia, mas seria difícil usá-la bem por enquanto. Pernoa, pelo que me lembro, consome muita mana para cada disparo que dá. A lança dracônica Cardos não se encaixava nos gostos de Eugene. Quanto ao escudo de Gebon, ele tinha a capacidade de trapacear, mas assim como Pernoa, consumia uma enorme quantidade de mana cada vez.
Vinita é definitivamente a mais conveniente de usar. Embora tivesse chegado a essa conclusão, Eugene não a selecionou imediatamente. Em vez disso, Eugene continuou olhando ao redor do cofre do tesouro com um andar sem rumo. Além dessas armas, havia vários outros tesouros que o Vermouth também havia usado. Esses cajados mágicos, não tenho certeza de quão bons eles são, e havia um grande número de cajados mágicos para isso. Desde jovem, também pensava em aprender magia, mas não queria escolher um foco sem saber nada sobre isso. Tendo vagado aqui e ali pelo cofre do tesouro, Eugene parou em seus passos. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando ele olhou para o canto interno de uma prateleira. Ele rapidamente se aproximou e alcançou o canto. Deitado havia um pequeno colar. Por que isso está aqui? Eugene ergueu o colar e piscou em choque. Não era nada de especial. Não havia uma grande magia imbuída nele, nem nenhum simbolismo importante. Era apenas um colar comum cheio de lembranças, pois era o colar que Amel usava em sua vida anterior. De muito tempo atrás, este colar era a lembrança que foi deixada para Amel depois que seus pais foram mortos por monstros. Agora que ele havia reencarnado, Eugene não sentia nenhuma tristeza persistente por essa tragédia de sua vida anterior. Afinal, toda a tristeza daquele evento havia se convertido em ódio há muito tempo, e Amel acabou se vingando de suas mortes com suas próprias mãos. No entanto, Amel continuou a usá-lo em volta do pescoço até o dia em que morreu. Não era como se houvesse algum desconforto em andar por aí com o colar, e nunca houvesse uma razão específica para ele tirá-lo. Ele esperava que este colar tivesse sido enterrado com ele. Ou pelo menos era assim que deveria ter sido. Eugene ficou ali, segurando o colar por algum tempo. Seu estado de paralisação era porque ele simplesmente não conseguia entender o que o colar estava fazendo aqui. Será que Vermouth recuperou meu corpo de Elmut? Mas nenhuma das armas que Amel empunhava estava guardada neste cofre do tesouro. A única coisa aqui que estava de alguma forma ligada a Amel era este colar desgastado. Eugene bufou quando sua mão envolveu o colar. Parece que eles não se esqueceram de mim por alguma razão. Ele tinha um gosto amargo na boca. Para algum dia matar todos os 5 reis demônios, essa era a promessa que todos fizeram um ao outro. Mas, apesar disso, Vermouth, Molon, Siena e Anise, esses 4 fizeram um juramento de paz com os reis demônios. Mesmo que 300 anos se passaram desde então, Elmut e seus 2 reis demônios ainda estavam vivos e bem. Exatamente o que eles juraram. Mesmo que tenha recuperado meus pertences e os colocado aqui, todos vocês, especialmente você, Vermouth, que estava pensando. Eugene não conseguiu largar o colar. Desde que ele teve a chance de reencarnar, ele não queria ficar muito preso à sua vida passada. Mesmo assim, por mais fracos que fossem, os apegos à sua vida anterior ainda existiam. Este colar despertou uma série de sentimentos que Eugene estava tentando ignorar. De repente, ele teve um pensamento. Este colar era um item que não pertencia aqui. Afinal, pertencia a Amel. Ele não queria se ressentir de Vermouth e seus outros camaradas. Desde que acreditava que eles deveriam ter uma razão para não serem capazes de matar os reis demônios restantes. A Santa Anise, a mulher de suas memórias, era tão atrevida e irritante que era difícil acreditar que ela havia se tornado uma santa, mas sua fé era real. Se até mesmo Anise concordou em recuar no último passo, então eles devem ter tido uma razão inevitável para não matar os reis demônios. Pode ter sido que eles não tinham forças para fazer isso depois que eu morri. Afinal, os 2 últimos reis demônios eram terrivelmente fortes. Embora o envergonhasse até mesmo de pensar nessa ideia para si mesmo, ele teve que admitir que era uma possibilidade. Que achado inútil! Eugene resmungou enquanto se virava. Ele ainda queria uma das armas, mas não suportava deixar este colar, a lembrança de Amel, dentro do cofre do tesouro Llonyard. Essa era a sua única razão. Aquilo é! Gilead exclamou como uma expressão de surpresa ao abrir a porta do cofre.
Sua surpresa foi porque ele fez várias suposições sobre o que Eugênie poderia escolher, mas ele nunca imaginou que Eugênie realmente retornaria do cofre do tesouro depois de escolher um colar completamente comum. Chamou minha atenção, disse Eugênie com um sorriso estranho enquanto segurava o colar para exibir. Gilead piscou surpreso enquanto alternava entre olhar para Eugênie e o colar. Tem certeza? Perguntou Gilead. Sim. Eugênie confirmou. Mas deve haver muitos outros tesouros mais incríveis. Como sou muito inexperiente, senti que não seria capaz de lidar com eles. Eugênie recitou sua desculpa preparada. No entanto, mesmo ele achou difícil de acreditar. Gilead se sentia cada vez mais confuso ao pensar nisso. Claro, uma criança não seria capaz de avaliar completamente os valores dos tesouros dentro, mas não havia muitas armas que pareciam extraordinárias apenas por suas aparências. Poderia Eugênie realmente ter recusado tais tesouros para escolher um colar como este? E o que exatamente é isso? O que deixou Gilead ainda mais perplexo foi que ele não reconheceu o colar que Eugênie havia carregado com ele. O cofre do tesouro realmente tinha um colar assim. E claro, havia muitos outros acessórios dentro do cofre que eram tão caros que apenas um poderia ser trocado por um castelo inteiro. Gilead teria aceitado e entendido a desculpa de Eugênie se ele tivesse escolhido tal bugiganga. Como não havia nada que chamasse a atenção de Eugênie naquele momento, ele poderia ter escolhido algo que parecia caro e valioso para que ele pudesse de alguma forma colocar os fundos da venda para uso posterior. Se importa se eu der uma olhada por um momento? Gilead pediu. Por favor, vá em frente. Eugênie entregou o colar com um aceno de cabeça. Assim que Gilead recebeu o colar, ele examinou tudo. Mas era apenas um colar mal feito e desgastado. Nenhuma joia foi incrustada, nem o acabamento era extraordinário. Mesmo quando ele inseriu sua mana, não houve reação em resposta. Este era simplesmente um colar comum e barato. Por que esse colar estava dentro do cofre do tesouro? Quanto mais ele olhava, mais Gilead não conseguia entender. Ele hesitou por um momento e então olhou para Eugênie. Por favor, espere aqui por um momento, Gilead ordenou. Sim, senhor. Eugênie respondeu com uma expressão despreocupada. Ele entendia por que Gilead se sentia tão confuso. Mesmo na privacidade de seus próprios pensamentos, Eugênie sentiu que escolher tal colar era uma decisão muito tola. No entanto, não poderia ser evitado. Como ele não podia simplesmente deixá-lo lá, ele teve que trazê-lo com ele. Enquanto soltava um zumbido curioso, Gilead pegou o colar e o segurou na porta do cofre do tesouro. Tudo dentro do cofre, a honra e a glória que o clã acumulou ao longo de 300 anos, foram registrados pela magia do cofre do tesouro. Isso é bastante misterioso. Depois de segurar o colar para o leão na maçaneta, Gilead balançou a cabeça. Este colar não é um item que foi registrado pelo cofre do tesouro. O que isso significa? Eugênie perguntou. Exatamente o que eu disse. Este não é um tesouro dos Lioyards. Este é um item que não deveria estar aqui. Mas então por que estava lá? É por isso que eu disse que isso é um mistério. Eu não me lembro de ter deixado este colar lá dentro. Onde achou isso? No canto de uma prateleira. Este item poderia ter sido deixado para trás pelo patriarca anterior. Mas se fosse esse o caso, então deveria ter sido registrado pela magia do cofre do tesouro. É possível que o patriarca anterior tenha perdido lá dentro. Eugênie ofereceu como explicação. Gilead involuntariamente caiu na gargalhada. Meu pai, o patriarca anterior, não era uma pessoa tão desleixada. Nem ele era o tipo de pessoa que faria uma brincadeira tão estranha. Eugênie estava prestes a perguntar por que Gilead não apenas perguntou ao patriarca anterior pessoalmente, mas então ele se lembrou e se conteve. O pai de Gilead, o ex-patriarca, já havia falecido há muito tempo. De qualquer forma, você ainda quer ficar com este colar? Sim, eu quero. Por quê?
Nenhuma razão em específico, é só que eu gostei. Este colar não parece ser valioso. Também não tem encantamentos. Então, mesmo que você a vendesse, nem conseguiria comprar uma espada longa barata. Pois é. Pensou Eugênie concordando enquanto acenava com a cabeça. Mas eu ainda gostaria de ficar com ele. Foi o que Eugênie acabou dizendo. Você realmente é muito especial. Comentou Gilead. Ouvi muito isso do meu pai desde que era criança. Se realmente quer ficar com este colar, então não há o que fazer. No entanto, não posso deixá-lo ficar com ele imediatamente. Como as origens deste item são desconhecidas, vou ter que pedir a Lorvelian para examiná-lo. Examinar. Isso mesmo. Embora eu mesmo tenha verificado, não tenho nenhuma habilidade em magia. Caso tenha algum tipo de encantamento, parece que seria melhor que fosse examinado por um profissional. Posso ficar com ele depois que fizerem isso? Sim, eu até prometo que vou devolvê-lo assim que os resultados saírem. Depois que Gilead acenou com a cabeça, ele ficou em silêncio por um momento. Sobre este colar, pode ter algum tipo de encantamento, ou pode ser apenas um colar comum sem nenhuma qualidade especial. No entanto, como claramente não é um item registrado pelo cofre do tesouro, isso significa que não deveria estar lá em primeiro lugar. Disse Gilead quando finalmente quebrou o silêncio. Sim. Respondeu Eugênie, sem saber onde isso estava indo. Embora eu realmente não achasse que as coisas poderiam acabar assim, Eugênie, estritamente falando, o item que você trouxe não é um tesouro dos Lionhearts. Por um momento, Gilead hesitou. Isso realmente seria permitido? Não deve haver nenhum problema com isso, pensou Gilead enquanto dava um tapinha no ombro de Eugênie com um sorriso irônico. Se for esse o caso, volte para dentro e só saia depois de escolher outra coisa. Eugênie mal conseguiu conter a exclamação de pura surpresa que ele quase soltou inconscientemente. Em vez disso, perguntou: posso mesmo? Tudo bem. Afinal, eu prometi a você que se fosse o primeiro a derrotar o Minotauro, poderia entrar no cofre do tesouro e sair com qualquer pedaço de tesouro que desejasse. Mas Eugênie, você não saiu com um pedaço de tesouro, então vai e volte com o que quiser. Muito obrigado. Eugênie gritou em gratidão, mesmo enquanto pensava consigo mesmo. Eu realmente não posso acreditar que Gilead é descendente de Vermouth. Eugênie inclinou a cabeça profundamente em direção a Gilead, mesmo enquanto segurava uma risada. Ele nunca imaginou que Gilead mostraria tanta flexibilidade, dando-lhe outra chance de pegar um pedaço do tesouro. Eu decidi, é você. Eugênie pensou ao retornar ao cofre do tesouro. Ele agarrou Vinit sem qualquer hesitação. De agora em diante, você pertence a mim. Como se tivesse lido a mente de Eugênie, sua lâmina azul prateada brilhava.